Abra sua Bíblia outra vez, mais uma vez, no texto, na Epístola de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 14. É o texto que estamos usando há várias quintas-feiras para ministrar esta palavra. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. O autor, depois de traçar uma diferença entre os anjos e Jesus Cristo como Filho e os anjos como seres criados, ele diz assim: não são todos eles, anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Saiba que anjos já foram enviados, comissionados por Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Se você é herdeiro da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e só há uma maneira de nós herdarmos essa salvação, é estando em Cristo, saiba que você então tem anjos prontos para te servir. Amém? Graças a Deus por isso. Irmãos, estamos já caminhando para o final desse estudo. Eu quero ver se avanço bastante hoje e mais ainda na próxima quinta-feira, para que nós possamos encerrar na próxima quinta-feira. Eu estou dando, dentre as várias características, a última que falei para os irmãos, a respeito da quantidade. Quantos anjos existem? Nós mostramos que eles são bilhões. Na verdade, o pastor Rodrigo, depois do culto, me ajudando, ele disse: pastor, se nós multiplicarmos milhões por milhões, na verdade nós não teremos bilhões, nós teremos trilhões. Como eu não sou bom de matemática, então deixei esse assunto com ele. Não sei se ele pesquisou, se são trilhões mesmo. São trilhões. Então, na verdade, são trilhões de anjos. Agora você pode imaginar, nós só somos 6 bilhões e meio. Então tem anjo, muito anjo que Deus criou. E Deus, se precisar, Ele cria. Quantos anjos forem necessários, Ele cria. Ele tem poder criador. Satanás não tem. Satanás é um ser criado. Portanto, ele está limitado àquele 1/3 dos exércitos que ele arrastou com ele, que nós vamos falar mais para frente. Mas graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero então dar mais uma última característica dos anjos, e depois nós vamos entrar ainda hoje, se Deus quiser, começar e terminar, falando sobre os anjos na vida e no ministério de Jesus. A última dessas características, a oitava dessas características que eu tenho enumerado, é que os anjos não recebem culto. Eu disse isso bem no início, que você nunca deve adorar a um anjo. Qualquer anjo que receber adoração sua, ou de qualquer pessoa, anjo ele não é. Saiba que ele é um demônio. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque os anjos, a regra é que os anjos não recebem culto, não recebem adoração. Vá na última página da Bíblia, lá no último capítulo do livro do Apocalipse, quando João recebe essa visão gloriosa, e ela foi dada através de um anjo. No capítulo 22, Jesus enviou um anjo para mostrar a João as coisas que em breve haveriam de acontecer, e no capítulo 22, os versículos 8 e 9, nós lemos assim: eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Está claro aqui, irmãos? O anjo disse: não faça isto, porque eu sou conservo teu.
e também dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora exclusivamente a Deus. Aqui nós temos, então, uma diretriz geral para toda e qualquer manifestação angelical. Eles nunca vão receber para eles próprios adoração. Agora, irmãos, é importante isto, porque, voltando um pouco, na primeira carta de João, depois do livro de Hebreus, você vai achar ali a primeira epístola. Aliás, para frente do livro de Hebreus, você vai achar, entre Apocalipse e a primeira epístola de João, e no capítulo 4, nós temos uma orientação que está ligada a este assunto e que eu gostaria de falar também. Diz assim: amados, 1 João 4, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque há muitos falsos profetas, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir, e agora já está no mundo. Agora preste atenção: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, isto é, a todos esses espíritos que são do diabo. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O maior é o Espírito Santo que está em nós. Agora, irmãos, nós temos que provar os espíritos. Eu vou te ensinar uma coisa importante. Se um dia algum anjo aparecer para você, seja na forma original dele, que é bem diferente, como eu já ensinei, ou seja numa forma humana e se identificar como um anjo, trazendo alguma coisa, ou alguma mensagem, ou alguma revelação a você, faça a prova. Você deve levar este anjo a confessar umas coisas importantes a ele. Esse personagem que aparecer a você, ele terá que dizer para você que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, nasceu em carne, padeceu, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, o Pai, e que este Jesus é o Senhor dele e o amo dele. Não é você perguntando, Jesus Cristo é Senhor? Se você perguntar isso para ele, ele vai dizer sim, Jesus Cristo é Senhor. Você está entendendo? Porque ele sabe que Jesus Cristo é Senhor. Agora, Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu dono, ele tem que dizer. Sabe por quê, irmãos? Isso não está na Bíblia, mas a experiência tem mostrado que tem um demônio que se identifica por Jesus. Usa este nome de Jesus. E é um demônio poderoso. Por isso é que você tem que fazer esse personagem confessar que Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, nasceu da Virgem Maria, viveu aqui na terra, ensinou os homens, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita do Pai, e esse Jesus é o Senhor dele e o amo dele. Se ele fizer esta confissão, então ele é um anjo de Deus. Se ele não fizer esta confissão, e o diabo, porque se ele fizer, o diabo o ataca imediatamente, porque ele é servo de Satanás, ele não tem outro Senhor. Se ele confessar que Jesus Cristo é Senhor, o diabo o ataca imediatamente. Por isso ele não confessa que Jesus Cristo é Senhor dele e amo dele. É aquele que manda nele. É aquele a quem ele serve. Então precisa tomar cuidado com essas coisas. Principalmente quando você tiver um eventual aparecimento de anjo. Cuidado por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás ele se transforma em anjo de luz.
Os demônios principais dele também. Eles se manifestam. Por isso, tome cuidado com qualquer revelação angelical. Nós temos que provar se os espíritos são de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele tem que confessar que Jesus veio em carne para destruir as obras do diabo, conforme está escrito nessa mesma carta. Se você quiser ver, basta que você volte no capítulo 3, versículo 9 dessa mesma carta, diz: aquele que é nascido de Deus, ou melhor, versículo 8, a parte final diz: para isto o Filho de Deus se manifestou em carne, para destruir as obras do diabo. Então, o anjo que aparecer a alguém terá que confessar que Jesus Cristo, João 3, 8, parte final. Ele terá que confessar que Jesus Cristo manifestou-se em carne, nasceu da Virgem Maria e que Ele é o Senhor dele, daquele personagem que fala com você, e é também o amo dele. Fora disso, não aceite. Deixe isso bem claro. Então, o anjo não recebe adoração. Mas há uma exceção. E eu tenho que falar dessa exceção, porque se eu não falar dessa exceção, você vai ler na Bíblia e vai dizer: mas o pastor falou que anjo não recebe adoração. E como é que está na Bíblia esse anjo sendo adorado? Existe um anjo, irmãos, que é diferente de qualquer outro anjo. Eu vou ler os textos e vou mostrar os textos para vocês. É o anjo da presença do Senhor Jeová. Literalmente é Malach Yavé, ou Malach Yavé. O nome dele, Malach é anjo, Yavé é Jeová. Anjo do Senhor Jeová. O anjo da presença do Senhor Jeová. Este anjo é um anjo especial. Ele traz a presença de Deus naquele lugar e naquela hora. Ele manifesta a presença de Deus. E no Velho Testamento ele se manifesta em alguns lugares. Eu vou citar alguns e vou mostrar tanto no Velho como no Novo Testamento uma referência. Vamos lá, primeiramente no livro de Êxodo. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, é conhecida a história de Moisés. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas, no capítulo 3, ele foge do Egito e ele vai para Midian, e ali ele tem aquela visão da sarça que ardia e não se consumia. Agora preste atenção, capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Horebe é o monte Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Presta atenção, é este anjo aqui. Anjo é Malach Yavé, anjo da presença do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, olha, preste já atenção, este anjo manifesta a presença do Senhor. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E era um anjo, o anjo que manifestava a presença de Deus. Vamos deixar isso bem claro. Vamos avançar agora lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele, se defendendo diante do Sinédrio,
cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai fazendo um resumo da história do povo de Israel, e ele cita este evento. Atos, capítulo 7, versículo 30 até o versículo 35. Diz assim: Estevão falando, cheio do Espírito Santo. E passado mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, está se referindo a Moisés, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés, vendo isso, disse da visão. E aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés ficou muito trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, continua Estevão dizendo, cheio do Espírito, a este Moisés que eles haviam repelido, dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz? A este enviou Deus como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Prestou atenção? É o anjo da presença do Senhor Jeová. Então, ele manifesta a presença do Senhor. E este anjo, por ele manifestar, ou ele trazer a presença do Senhor naquele lugar, a pessoa então, ele recebe adoração, porque não é ele, é a presença do Senhor que está ali. É um anjo especial. Nós temos outros relatos deste anjo, de Malach Yavé. Nós temos, vamos voltar a Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23, versículos 20 e 21. Deus está falando aqui com Moisés acerca da entrada na terra prometida. E o versículo 20 e 21 diz assim, de Êxodo 23, Deus falando: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Anda apercebido diante dele, isto é, do anjo, e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Ou seja, este é o anjo da presença de Yavé. Por isso que ele é Malach Yavé. Ou seja, anjo da presença de Jeová. Agora quero te mostrar ainda mais um episódio onde fica novamente claro. Avance um pouco, depois de Números, Deuteronômio, você vai achar Josué. Josué tinha sitiado a cidade de Jericó, e depois daquele milagre de passar a pé enxuto todo o povo diante de Jericó, o rio Jordão, foi cortado pelo meio. No capítulo 5 de Josué, a partir do versículo 13, nós temos a manifestação novamente deste anjo chamado Malach Yavé na Bíblia. Josué capítulo 5, versículo 13 a 15 diz assim: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem, ele está aqui na forma de homem, que tinha na mão uma espada nua, isto é, uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não, isto é, não sou pelos adversários, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira o sapato dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Este anjo
É o anjo que traz a presença de Deus naquele momento. Esse caso aqui é muito claro. Esse anjo tinha sido enviado por Deus e Josué reconheceu nele, tanto que ele recebeu a adoração. Na verdade não é ele, é Deus que recebeu a adoração através deste anjo. E ele ia trazer, ou trouxe ali, alguma informação, alguma instrução específica sobre a tomada de Jericó, que não ficou registrada porque era especificamente para Josué usar naquele incidente, naquela guerra. Tanto que não fica nada registrado aqui. Em seguida, o que nós temos é a tomada de Jericó. Mas este anjo, ele se apresenta como o príncipe dos exércitos do Senhor Jeová. E a primeira coisa que ele manda Josué fazer é: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. A presença de Deus é trazida ali, portanto, é o mesmo anjo que aparece a Moisés na sarça, e quando Moisés se aproxima, a primeira coisa que o anjo diz é: tira a sandália dos teus pés. A terra que você está pisando agora é santa, a presença de Deus está aqui. Este anjo, irmãos, é o único anjo que você vai ver relatos na Bíblia em que ele recebe a adoração, porque é o anjo que traz ou manifesta a presença do Senhor Jeová. Fora disso, nenhum outro anjo. Deu para entender? Então eu fiz questão de explicar isso, porque este anjo, alguns relatos do Velho Testamento mostram este anjo. Ele é, na verdade, o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu entendo, agora é uma interpretação minha, que se trata de Miguel. Porque Apocalipse 12 nos mostra Miguel liderando os exércitos celestiais na guerra contra Satanás. No capítulo 12 de Apocalipse diz: e houve guerra nos céus. E Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. E nem mais se achou o seu lugar nos céus. Eu acho que Miguel é o príncipe dos exércitos do Senhor. Por isso que o seu nome significa aquele que é como Deus é. Ou seja, ele traz a presença de Deus. Ele manifesta a presença de Deus. Esse é o meu entendimento sobre esse assunto. Existem variações. Alguns teólogos entendem que nós temos aqui algumas teofonias, ou seja, seria uma manifestação de Jesus antes da encarnação. Eu não creio assim, porque senão a palavra malak não seria usada, porque Jesus não é anjo. E a palavra malak no hebraico é anjo. Significa mensageiro, anjo. Então, no meu modo de entender, é Miguel. Mas a Bíblia não esclarece quem seja. A Bíblia diz que este anjo, ele traz a presença de Deus para o lugar onde ele se manifesta. É o único anjo que você vai encontrar recebendo adoração. Dou essa explicação que estou falando sobre anjos, e de repente você poderá ficar perguntando: mas a Bíblia fala de anjo recebendo adoração, e o pastor diz que anjo nenhum pode receber adoração. Só esse anjo. Esse texto no original é Malach Yavé, ou Malach Javé, né, que significa anjo da presença do Senhor Jeová. Isso ficou claro, amados? Então agora vamos ver os anjos na vida e no ministério de Jesus. Irmãos, a presença dos anjos na vida e no ministério de Jesus, ela vai desde antes de Jesus ser concebido até a assunção de Jesus. Os anjos estão presentes em toda a vida de Jesus e especialmente no seu ministério. Eu vou citar, e você quiser acompanhar, né? O nascimento de Jesus, ele foi anunciado a Maria, está lá em Lucas, capítulo 1. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vemos então a ação dos anjos já anunciando, trazendo a revelação do nascimento de Jesus. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, agora tem o nome dele aqui, Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi.
e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e terás e dará à luz a um filho, o qual lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isto, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então Gabriel vai a Maria e anuncia que ela vai conceber do Espírito Santo e que o nome da criança será Jesus, e diz que como seria a vida deste menino. Então nós estamos aqui, irmãos, antes de Jesus encarnar, nós já estamos vendo o ministério dos anjos acerca do nascimento dele. Você virando a página no capítulo 2, nós encontramos os anjos festejando o nascimento de Jesus, ali no versículo 8 do capítulo 2 de Lucas. Versículo 26, Lucas capítulo 2, a partir, 26 não, versículo 8, até o versículo 20, diz assim: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia ou do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Nós temos aqui novamente os anjos participando de uma maneira festiva do nascimento de Jesus, anunciando aquelas pessoas humildes, pobres, que estavam trabalhando à noite, guardando os seus rebanhos. Nós tivemos nessa região, Elizabeth e eu, há anos atrás, nós vimos esse lugar, essas campinas, esses lugares que ficam próximo da cidade de Belém, de Judá. E ali os anjos apareceram, cantaram, louvaram a Deus. Nós vemos também, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 2, o ministério dos anjos para proteger Jesus quando ainda era recém-nascido. Herodes, o grande, queria matar o menino que os magos disseram ser o rei dos judeus. E que ele tinha dito para os magos: olha, vocês vão lá, procurem, achem, e depois voltem a mim e me informem, porque eu também quero ir lá adorar. Mas na verdade ele queria ir lá a matar. A Bíblia nos mostra isso muito claramente. No capítulo 2, versículos 13 e 15, nós lemos assim, de Mateus.
Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15, diz assim: E havendo eles, isto é, os magos, se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Versículo 19, novamente o anjo agindo. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Aqui então nós vemos os anjos na vida de Jesus protegendo o menino, falando com o pai José para tomar esta e aquela providência. Agora vamos ver no ministério especificamente de Jesus. Irmãos, nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus. Depois que Jesus foi batizado nas águas, ele saiu e foi também batizado no Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, aonde ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. E depois desses 40 dias ele teve aquele confronto com Satanás, quando Satanás lançou-lhe 3 tentações e Jesus rebateu as 3 tentações dizendo: está escrito, e citava o que estava escrito. Está escrito, e citava o que estava escrito. E como ele estava com fome, fazia 40 dias e 40 noites que ele não comia coisa alguma, no Mateus capítulo 4, versículo 11, nós temos esta revelação: Então o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviam. Os anjos vieram e serviram a Jesus depois do embate que ele teve no deserto, os 40 dias. Não sabemos que comida era essa, mas com certeza era uma comida muito boa, comida angelical. É a segunda pessoa que é servido pelos anjos na Bíblia. O outro foi Elias. Elias também, lá em 1º livro dos Reis, capítulo 19, nós encontramos o anjo acordando Elias e mandando que ele comesse um pão e bebesse água 2 vezes, porque ele tinha que caminhar até o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, e ele caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites. Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. 40 é o número da provação. E depois disso os anjos vieram e serviram ao Senhor. No ministério, bem no início do ministério. Já no final do ministério, nós vamos encontrar em Lucas capítulo 22, mais uma vez os anjos intervindo de uma maneira sobrenatural para ajudar o Senhor. Capítulo 22, versículo 43. Jesus está agonizando ali naqueles momentos mais difíceis da vida dele, do ministério dele, quando ele estava vendo chegar um momento em que ele seria entregue para ser crucificado, mas antes ele teria que padecer toda aquela humilhação, aqueles espancamentos, aquela coisa horrível. Ele está então orando a Deus, né, ali no Getsêmani, e no versículo 43 diz assim, 42 diz, ele orava assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava ali, naquele momento de grande sofrimento. Ainda quando Jesus estava no Getsêmani, vamos olhar no Evangelho de Mateus,
Abra no Evangelho de Mateus, o capítulo 26, no momento em que Jesus estava para ser preso. Mateus 26, versículos 53. A partir do versículo 47, fala da traição e da prisão de Jesus. Judas dá aquele beijo. Os soldados pegam Jesus. Pedro puxa da espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Maico. Eu sempre disse aos irmãos, e Mel Gibson, quando ele mostrou isso no filme, ele mostrou muito bem. Eu sempre disse aos irmãos que Pedro não mirou na orelha, não. Pedro mirou na cabeça, no meio da cabeça. É que o sujeito tirou a cabeça para fora e pegou a orelha. É esse episódio aqui. Aí Jesus repreende Pedro e diz: enfia novamente a espada na bainha. No versículo 53, Jesus diz: ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele não me mandaria agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos? Os anjos estavam ali, irmãos, pronto para intervir se Jesus pedisse. 12 legiões de anjos são no mínimo 72 mil anjos. Um só matou 185 mil soldados assírios, conforme nós... Agora você pode imaginar 12 legiões de anjos, do que seria capaz. Mas Jesus repreende Pedro e diz: enfia a espada na bainha. Porque se eu quisesse ajuda, eu pediria ao meu Pai e ele me enviaria agora 12 legiões de anjos. Mas Jesus continua dizendo: como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? E aí então Jesus se deixa prender e ele é, a partir dali, ciliciado pelos guardas. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, o ministério dos anjos na vida do Senhor Jesus. Vamos ver agora na ressurreição. Mateus, vira a página, capítulo 28, nós temos aqui um anjo participando da ressurreição de Jesus. No fim do sábado, diz a Bíblia, capítulo 28, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se remover a pedra, estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressuscitou, como ele disse: vinde e vede o lugar onde jazia. Então, a ressurreição de Jesus, irmãos, o anjo também participa. E a Bíblia diz que a presença daquele anjo é tão poderosa que ocasiona ali um tremor de terra. Só da descida daquele anjo a terra tremeu naquele lugar. E havia uma guarda dada por Pôncio Pilatos para guardar e selar o túmulo. Mateus descreve isso. Ali tinha uma guarda romana. Eram vários soldados montando guarda ali naquele túmulo durante 3 dias. E eles estavam ali. Agora chegou o anjo, e só a presença do anjo já causou um terremoto ali. E o anjo chegou e removeu aquela enorme daquela pedra, que precisava de 4 a 5 homens fortes para tirá-la. O anjo simplesmente pegou a pedra, derrubou a pedra, sentou na pedra e ficou olhando para os guardas. Eu posso imaginar, saindo relâmpagos do seu rosto, raios para todos os lados. Aqueles guardas ficaram petrificados de medo, porque aquele anjo estava na sua forma original. Na sua forma original. E eles são, para nós, terríveis, espantosos, conforme eu já expliquei aos irmãos. Os guardas ficaram paralisados, não mexiam um nervo, não mexiam um dedo de medo. Quando as mulheres chegaram, a primeira coisa que o anjo disse é: não tenham medo vocês, não fiquem assustadas vocês, porque eu sei que vocês estão buscando Jesus, mas ele não está aqui,
ele ressuscitou. Aleluia. Então, o anjo participa também da ressurreição do corpo de Jesus, removendo aquela pedra que estava guardando a boca do sepulcro de José de Arimateia. E por último, no ministério de Jesus, em Atos capítulo 1. Vamos lá, Atos capítulo 1, Jesus está se despedindo dos seus discípulos e começa a subir lentamente para o céu, e os discípulos estão olhando. O versículo 9 diz: tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Estando eles, os discípulos ali, os mais de 500 que Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 6, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, anjos na forma humana, mas vestidos de brancos ou resplandecentes, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. Então nós temos aqui, irmãos, o ministério dos anjos, desde o nascimento, desde a concepção até a ascensão. Os anjos sempre estiveram presentes no ministério de Jesus. Existem outros textos também. Quando Jesus expulsava um demônio, quem é que cumpre a ordem? Quando Jesus manda, sai dele. Quem é que executa essa ordem? Eu já expliquei para os irmãos. São os anjos. Os anjos estavam presentes o tempo todo no ministério de Jesus. Os anjos é que executam o poder de Deus. É eles que fazem, vamos dizer assim, as coisas acontecerem. Por isso é importante que nós aprendamos sobre os anjos. Agora eu quero fazer uma introdução para nós encerrarmos este assunto, não hoje, mas hoje vou fazer a introdução sobre os anjos caídos. Todos esses anjos que nós falamos são anjos do Senhor. Agora nós vamos falar sobre os anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios. Ele não chama de anjos caídos, chama de demônios. Demônios. Irmãos, para nós entendermos bem para nós podermos combater bem o inimigo, é necessário conhecer o inimigo, não é verdade? Todo general, quando ele vai entrar numa guerra com seus exércitos, ele precisa de informações sobre o inimigo. Ele precisa que os seus espiões, ou seja, ele precisa conhecer com quantos soldados tem o inimigo, que força que ele tem, como é que ele vai planejar, quais são as estratégias que ele vai adotar. Por isso nós precisamos conhecer os nossos inimigos, porque eles são inimigos de Deus e inimigos dos homens. Satanás é o nosso arqui-inimigo. Se ele pudesse, Deus não permite, mas se ele pudesse, ele já teria destruído o homem da face da terra. Ele odeia o ser humano, porque o homem foi criado depois, muito depois de Satanás, e a Bíblia diz que foi criado para o louvor e glória do Senhor. Então, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, ou os nossos inimigos. E eu quero começar hoje, então, fazer uma introdução sobre esse assunto que nós vamos desenvolver mais na próxima quinta-feira. A palavra Satanás, ela é encontrada na Bíblia várias vezes, e significa literalmente adversário. Olha bem como Deus chama ele, adversário. Adversário de Deus e adversário dos homens. E a Bíblia também chama Satanás de vários nomes, mas os dois mais conhecidos são Satanás, que significa adversário, e diabo, que significa caluniador. Diabo, do grego diablos, que significa caluniador. A origem de Satanás, nós vamos encontrar na Bíblia. A Bíblia fala, irmãos, algumas coisas importantes sobre esse personagem. Nós vamos encontrar em 2 textos. Primeiro, em Isaías capítulo 14. Vamos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, nós temos algumas revelações sobre Satanás.
a criação dele, a origem dele. Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Isaías 14, 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Essa expressão, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, na Bíblia traduzida ou vertida para o latim por São Jerônimo, que é a Vulgata, que é a Bíblia Católica. A Bíblia Católica, ela usa a Vulgata. A Vulgata foi feita no século IV, por volta do ano 400 depois de Cristo, por um erudito que depois foi canonizado santo da Igreja Católica, Jerônimo. Jerônimo, ele era um erudito em grego, em hebraico, em aramaico e em latim. E ele foi encarregado de traduzir dos manuscritos a Bíblia e vertê-la para o latim. Eu tenho a Bíblia Vulgata em latim. Quando ela diz aqui, ela traduz aqui, o versículo 12, ela diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer! Não é como está aqui, ó estrela da manhã, filha da alva, mas sim, ó Lúcifer, porque literalmente é ó Lúcifer, que é o brilhante. E tu dizias no teu coração, preste atenção, a razão da queda do diabo está aqui. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Estrelas aqui é um símbolo dos anjos, arcanjos, querubins e serafins criados por Deus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Irmãos, nós temos aqui, tem uma continuação aqui, mas esse texto aqui nos fala da queda de Satanás. Satanás, ele foi criado como um querubim. Nós vamos ver isso agora num outro texto. Deixa o seu dedo marcando aí. Adiante um pouco mais, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, nós temos que entender bem isso para você conhecer o inimigo. Saber como ele foi criado. No capítulo 28, nós temos aqui a lamentação sobre o rei de Tiro, a partir do versículo 11. Aqui não se trata de um rei terreno, é usado aqui a figura de um rei terreno, um rei de Tiro, da cidade de Tiro, mas não se está falando de um homem, porque isso aqui não se aplicaria nunca a um homem, mas sim a Satanás. E diz assim: Veio mais a minha palavra do Senhor, Ezequiel 28, 11. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo ou o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Cobria-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Outra versão diz: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estiveste no monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade.
Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Agora preste atenção. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Irmãos, Satanás, quando ele foi criado como um querubim. E eu disse aos irmãos que os querubins são os seres mais próximos de Deus, um dos mais elevados. Miguel provavelmente é um querubim. É um querubim, mas ele é o comandante dos exércitos celestiais, portanto ele exerce um cargo de chefe dos exércitos celestiais, é um arcanjo também. Mas os querubins são seres poderosíssimos. E Lúcifer, conforme nós vemos aqui, ele foi criado como sendo o portador da luz, o resplandecente. Por isso o nome dele é Lúcifer, originalmente. Depois da queda que ele se tornou Satanás, adversário, o diabo, caluniador. Antes ele era Lúcifer. E a Bíblia descreve aqui que ele era o sinete da perfeição, ou o selo da perfeição. Para você ter uma ideia do que significa, irmãos, antigamente, todos os decretos, as leis que os reis expediam, o rei tinha um sinete, que era o seu anel, uma marca, e ele colocava lá um lacre, uma cera, né, e selava com o anel, com o sinete. Aquilo ali era a assinatura do documento. Ali era a assinatura do rei. Agora preste atenção, Deus diz aqui, tu eras o sinete ou o selo da perfeição. Satanás, ele era, ou Lúcifer, ele era tão lindo, tão inteligente, tão sedutor, tão resplandecente, que ele esqueceu que ele era um ser criado e achou que ele poderia ser igual a Deus. E não ficou sozinho nesse projeto, não. A Bíblia diz que ele arrastou com ele nessa rebelião, realizada em eras imemoriais, 1/3 dos exércitos celestiais. Apocalipse 12 fala que ele arrastou com ele 1/3 das estrelas de Deus e as lançou por terra. Ou seja, as derrubou, caíram da presença de Deus. 1/3, irmãos, dos serafins, dos querubins, dos arcanjos, dos anjos, seguiram Satanás nesta rebelião. Isto aconteceu em eras imemoriais, que a Bíblia não dá. Só na eternidade é que nós vamos saber essas coisas, vamos conhecer essas coisas. Como é que se deu isso? Mas a Bíblia fala que ele era o sinete da perfeição. E que ele também era o encarregado da adoração no céu. Por isso Satanás, ele é muito ligado à música. Presta atenção nessa descrição aqui. Estiveste no Éden, agora diz aqui, na parte final do versículo 13, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Ele comandava a adoração no céu. Pífaros, tambores, instrumentos musicais. Satanás, irmãos, entende muito desse assunto. Por isso que o ministério mais complicado, mais difícil na igreja é o da adoração. É o ministério de louvor. Porque há muita dificuldade. O inimigo penetra com maior dificuldade. Ele usa muito a alma das pessoas. Satanás entende muito de música. Ele é o autor, o criador da música chamada rock. Rock and roll. É o ritmo, é um ritmo satânico. Foi criado pelo próprio Satanás. Pessoas que estiveram lá dentro do satanismo e foram arrancadas de lá por Deus, confirmam isto. As grandes estrelas da música pop fazem contrato com Satanás. Elvis Presley fez
contrato selado com sangue, escrito com sangue. Por isso que Elvis Presley morreu totalmente endemoniado. Se você não sabe, o pastor Jimmy Swaggart é primo de Elvis Presley. E ele contou isso numa das suas pregações. Elvis Presley, ele morava em Beverly Hills, no lugar mais caro de Hollywood. A sua casa era cheia de buracos de bala, porque ele via demônios e ele andava armado e atirava nos demônios. Seus guarda-costas tinham um verdadeiro horror de serem atirados pelo próprio patrão, vamos dizer assim. Ele morreu com overdose, totalmente endemoniado. E Elvis Presley cantava no coral da igreja. Ele é de origem evangélica. Se desviou. Primo do Jimmy Swaggart. Jimi Hendrix, overdose. Você pode ver, todas essas pessoas recebem fama, fortuna, dinheiro e demônios. E demônios. Demônios aos montes. Então, Satanás, ele foi criado e era o encarregado do louvor. E nós vamos substituir, porque o homem foi criado para quê mesmo? Para o louvor da glória de Deus. Por isso é que ele odeia o homem. Nós vamos participar, nós vamos substituir essa parte lá no céu. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Depois da queda de Satanás. Mas ele era o sinete da perfeição. Ele tinha governo, te estabeleci. Andava no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras no teu caminho, desde que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Satanás, irmãos, ele é capaz de aparecer na sua forma humana, lindo. Um homem lindo. Eu já li depoimento de pessoas que já ouviram, assim, pessoas que lidam principalmente na área de libertação, pessoas sérias, não são coisas levianas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele é brilhante, ele era brilhante. Por isso que a palavra Lúcifer significa o brilhante, o portador da luz. Aquele que brilha. Esse é o significado da palavra Lúcifer. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 14 de Isaías, o que diz? Ele disse, eu subirei. Irmãos, quando Satanás diz, eu subirei, ele começou a descer. Ele começou a cair. Porque ele foi expulso do Monte Santo, que é onde está o trono de Deus, a presença de Deus. Ele foi expulso e veio para as regiões celestes. A Bíblia fala em Efésios 6, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominações, poderes nas regiões celestes. Ou seja, o cosmos. É lá que ele alojou o seu exército. Por isso, aquele anjo do capítulo 10 de Daniel não conseguia passar para trazer a mensagem que Deus havia dado a ele 21 dias. Até que veio Miguel, e Miguel ficou ali batalhando com o príncipe o demônio, o principado que estava sobre a Pérsia, para liberar o anjo para trazer a mensagem a Daniel a partir do capítulo 10. Ele veio para as regiões celestes. Agora, Miguel, no arrebatamento da igreja, vai arrancá-lo de lá com todo o seu exército e ele vai ser arrojado. A palavra arrojado significa lançado com força e com violência. Ele não vem porque ele quer, não. Ele vai ser arrojado sobre a terra. E aí, então, o anticristo vai governar a terra e a terra vai estar do jeito que o diabo gosta. Depois do arrebatamento da igreja. E daqui, ele vai ser preso e lançado no abismo durante 1000 anos. Depois ele vai ser solto. Por um pouco de tempo, mas Deus vai acabar prendendo-o novamente e lançando-o definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre. É lá o fim dele. Eu subirei, ele disse. Ele disse, eu vou estabelecer o meu reino e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele não disse, eu vou ser superior, eu vou ser semelhante ao Altíssimo.
Irmãos, a coisa que mais Satanás deseja é ser adorado. Foi essa a atrevida proposta que ele fez a Jesus na tentação ali no deserto. Se tu, depois de mostrar a Jesus todos os reinos do mundo, futuros, vindouros, e toda a glória dos reinos, ele diz: se tu, prostrado, de joelhos, me adorares, tudo isso te darei, porque é meu, me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. A resposta de Jesus foi: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, amados, é muito importante você conhecer o inimigo, porque o inimigo, ele está aí, pronto para enlaçar as pessoas. É só você resolver adorá-lo, que você vai ter o beneplácito dele, você vai ter a ajuda dele. Só que eu quero lembrar a você que Satanás não dá nada para ninguém. Ele dá no sentido de destruir. Os cantores de rock, Raul Seixas, esses que adoraram Satanás, etc., todo mundo que faz pacto com ele, acaba morrendo de overdose e vai estar eternamente perdido no inferno. Eu vou parar aqui como introdução, porque depois eu quero ensinar. Na próxima quinta-feira vai ser muito importante, irmão. Não deixe de estar, porque eu vou lhe ensinar como combater e ter vitória sobre os demônios. Amém? Porque eles são os nossos inimigos. Não são as pessoas, são os demônios. Vamos ficar em pé. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, por esse estudo da tua palavra. Pai, nós sabemos que os teus anjos estão aqui conosco, ó Deus, mas nós sabemos também que os nossos inimigos, principalmente Satanás, ele está ao derredor, rugindo como um leão e buscando a quem ele possa tragar. Mas ele é um ser vencido, derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu esta vitória. E por isso, Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vitória